Senhor, nós somos gratos pela sua palavra, nós somos gratos pela família que o Senhor nos incluiu como igreja. Nós sabemos que nós dependemos do teu Espírito Santo para fazermos parte da família de Deus. Nós sabemos que nós dependemos do Senhor, somente o Senhor para fazer a sua boa obra em nós. Nós confiamos no seu trabalhar, Senhor, nessa noite, nesse lugar. Nós pedimos, Espírito Santo, trabalhe em nossos corações. Constrange os nossos corações, remova os enganos do nosso coração. Traga verdades a respeito da sua igreja para nós essa noite, Senhor. Traga a revelação do que é ser igreja, do que é ser parte do povo de Deus para nós. Eu oro para que as atenções sejam fixadas no Senhor e na sua voz nessa noite, Senhor. Eu oro para que toda debilidade humana, tudo aquilo que nós podemos ter nesse momento seja agora diminuído e que o seu Espírito cative os nossos olhos para a sua beleza, cative os nossos olhos para ver o Senhor nessa noite, Deus. Nós pedimos, Espírito Santo, você tem liberdade de agir no nosso meio. Inflame o nosso coração, Senhor. Inflame o nosso coração em poder te amar e te servir nessa noite, Deus. Ajuda-nos a entender o seu chamado para nós correspondermos com alegria e com temor nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Filipenses capítulo 2, versículo 1 diz assim: portanto, se há em Cristo alguma exortação, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, e se há qualquer sentimento profundo ou compaixão, completai a minha alegria para que testemunhais o mesmo modo, para que tenhais o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando a mesma coisa. Não façais nada por rivalidade nem orgulho, mas com humildade, e assim cada um considere os outros superiores a si mesmo. Cada um não se preocupe somente com o que é seu, mas também com o que é dos outros. Versículo 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que existindo em forma de Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus algo que devesse se apegar, mas pelo contrário, esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. Assim, na forma de homem, humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus também o exaltou com soberania e lhe deu o nome que está acima de qualquer outro nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Versículo 14 diz assim: fazei todas as coisas sem queixas nem discórdias, para que vos torneis filhos de Deus irrepreensíveis, sinceros e íntegros no meio de uma geração corrupta e perversa, na qual resplandeceis como luminares no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu tenha motivo de me orgulhar do fato de que não foi em vão que eu corri ou trabalhei. Contudo, ainda que eu seja derramado como libação sobre o sacrifício e o serviço da vossa fé, alegro-me e me congratulo com todos vós, e também pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Nessas últimas 3 semanas nós estamos aprendendo sobre a congregação de Deus. Nós aprendemos o que significa a congregação de Deus, ou quem é parte dessa congregação. Nós aprendemos também a respeito de pessoas que podem ou não fazer parte. Qual é o tipo de pessoa, ou qual é o termos de aceite para que pessoas façam parte da igreja do Deus vivo. E nós também aprendemos na última semana a respeito de como nós devemos lidar uns com os outros, como nós podemos fortalecer, suportar, admoestar, encorajar e até mesmo disciplinar e corrigir uns aos outros, dentro da dinâmica do serviço da igreja. Nós somos parte do povo de Deus, nós somos parte da família de Deus, não porque nós baixamos um aplicativo igreja e clicamos em li e aceita e agora eu faço parte da família de Deus. Nós somos parte da família de Deus, porque Deus, na sua soberania, nos escolheu antes mesmo da fundação do mundo. E nos inseriu nessa realidade chamada igreja. Nos inseriu na realidade de sermos povo de Deus. E por causa disso, nós devemos agora vivermos para a glória de Deus, o Deus desse povo, o Deus dessa congregação. Só que quando nós olhamos para essa história, na versão macro ela é muito bonita e é realmente bonita.
Mas na visão mais aprofundada, todas essas pessoas que fazem parte do povo de Deus são problemáticas. Todas essas pessoas ou têm algum problema de família, ou têm algum problema de caráter, ou têm alguma falta, algum déficit, algum defeito, inclusive eu. Tá? Eu não me excluo dessa realidade. Todos nós que fazemos parte da família de Deus, somos pessoas que estão em constante aperfeiçoamento, santificação, seja pelo poder do Espírito Santo, capacitando essas pessoas a serem santas, ou seja pela forma como nós nos relacionamos uns com os outros. E é por isso que é importante nós congregarmos. Porque o fator congregar faz com que o nosso caráter cristão seja forjado. O fator de nós fazermos parte da igreja, efetivos, ativos, ali, seja participando dos cultos assiduamente, seja participando de um pequeno grupo, seja você visitando um irmão, seja você servindo essa comunidade local, faz com que você seja aperfeiçoado. Todos nós sabemos que nós temos algum problema. Todos nós, alguns aqui precisam de remedinho, alguns precisam de bombinha, alguns precisam de tempo sozinhos. Todos nós temos as nossas peculiaridades, mas essas peculiaridades não diminuem a realidade do Espírito Santo morando no nosso meio e fazendo da gente povo de Deus. E porque nós somos povo de Deus, nós precisamos servir. E hoje eu quero falar sobre servir e honrar, baseado no texto de Filipenses. Eu quero falar sobre a perspectiva e a necessidade do chamado do serviço do cristão, do servir uns aos outros. Quando a gente quando a gente estuda um pouco sobre a cidade e até a carta dos Filipenses, tem algumas coisas que a gente precisa deixar, vamos dizer assim, como pano de fundo, como um panorama, e eu queria deixar isso no começo para a gente, um panorama histórico e cultural e social da cidade de Filipos. Filipos, como a gente vai ler em Atos capítulo 16, era uma cidade, era uma colônia romana, e é uma das cidades mais importantes da província da Macedônia, sendo ela uma colônia romana. Então nós temos a capital, Roma, do Império, de um lado do mar Mediterrâneo, e do outro lado nós temos na Macedônia uma cidade de extrema importância chamada Filipos, a cidade dos filipenses. E ela, provavelmente, ela foi fundada em 360 anos antes de Cristo, e recebeu o nome de Filipe, o nome do pai de Alexandre o Grande. Sabe o Alexandre o Grande dos filmes que a gente assiste? Foi ele que foi um dos fundadores da cidade de Filipo. Colocou o nome do seu pai na cidade, e ela tinha uma localização muito privilegiada, e ela, por ser uma colônia romana, ela era uma colônia romana diferenciada das outras cidades que eram colonizadas pelo Império Romano. Por quê? A colônia de Filipos foi uma colônia em que romanos se mudaram para a Macedônia e construíram essa cidade, construíram um estilo de cultura, construíram tudo que você pode imaginar que movimenta uma cidade. A estrutura, a forma como lida com crimes, a forma como se fazia a parte de governo, tudo isso foi baseado no que era Roma. Por isso que ela era considerada uma pequena Roma na Macedônia. Era mais ou menos aquela ideia de Valadares ser Estados Unidos em Minas Gerais. Quem é mineiro pegou, quem não é mineiro, aquele que é de São Paulo como eu, Olambra na Holanda, sabe? Olambra de São Paulo ser Holanda. Então, Filipos era basicamente essa colônia romana fora de Roma. Quando a gente fala também sobre essa perspectiva de construção e tudo mais, a gente entende que a cidade de Filipe também abraçou essa cultura helênica, a cultura romana, e eles não falavam a língua dos macedônios, o grego, que normalmente era falado naquela região. Eles falavam o latim. Eles também tinham aquela ideia de respeito social. Por exemplo, se você é um cidadão romano, você tinha privilégios romanos que naquela cidade eles deveriam ser respeitados. A gente vê isso, por exemplo, em Atos 16, versículo 35 até o 40, onde Paulo, depois de ser preso e ter sido surrado em praça pública, ele exige os seus direitos de cidadão romano, como um julgamento romano ou como tratativa romana, porque os governadores daquela cidade, mesmo sabendo desse tipo de comportamento ser nobre, eles não utilizaram com Paulo.
E aí Paulo, ele fala, vocês não gostam de valorizar isso? Então vem aqui me soltar, porque eu não sou qualquer um, sou um cidadão romano. E uma outra coisa interessante também, que a gente pode falar da questão cultural, é que os filipos, eles tinham um entendimento equivocado a respeito da maneira como eles lidavam com as relações de serviço. E aí a gente vai para Atos 16. Atos 16, eu citei muitas referências de Atos 16, mas Atos 16, 19 conta a história daquela jovem mulher que ela tinha um espírito de adivinhação e ela adivinhava coisas e coisas dentro da cidade de Filipos, até que um momento Paulo repreende esse espírito, expulsa esse demônio que influenciava essa moça com o espírito de adivinhação, e existiam senhores, pessoas que ganhavam dinheiro em cima dessa escrava que tinha esse espírito de adivinhação. E foi esse o motivo de Paulo ter sido preso em Filipos, em que ele repreendeu um demônio, mandou embora, a menina foi liberta, e aí agora ele prejudicou alguém que estava tendo ganho por conta dessa prática ilícita. Então, nessa passagem nós vemos essa história e a gente vê a forma como era vista a realidade do serviço, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Existia uma supervalorização da cultura romana, a cultura helênica nessa cidade, uma grande apreciação de ambição por status social ou poder, relevância sobre a cidade, sobre as pessoas, e eles não seguiam um padrão convencional a respeito de uma cultura de relacionamentos, fazendo com que eles tivessem relacionamentos abusivos com pessoas, né? Então, a beleza de tudo isso é que o evangelho chegou na cidade de Filipos. O evangelho chegou na cidade de Filipos e salvou pessoas. Nós vemos os primeiros cristãos em Atos 16, como Lídia, que se converte ao Senhor e abre a sua casa para receber Paulo ensinando sobre o evangelho, e ali começou novas igrejas dentro dessa cidade. Dizem que a igreja de Filipos ela era uma igreja dividida com igrejas caseiras, e por causa dessa divisão geram problemas de divisão também, que eles enfrentavam da casa o PG da Mari e o PG do Jonas, vamos dizer assim. Era basicamente essa a realidade, e era isso que Paulo também está escrevendo na sua carta. Quando Paulo escreve essa carta de Filipenses, ela é conhecida como uma das cartas da prisão, aquelas cartas que Paulo escreveu quando estava preso, e aí ele escreve também essa carta com o intuito de estimular esses irmãos, encorajar esses irmãos a uma coisa, a alegrar-se. E ela é conhecida também como a carta da alegria. Segundo alguns estudiosos, Paulo cita o verbo alegrar-se ou regozijar-se cerca de 16 vezes nessa carta. Ela também é uma carta que luta contra as facções e divisões que surgiram ao longo do processo da igreja. E Paulo cita nessa carta a riqueza, a supremacia do conhecimento de Cristo e de fazer Cristo conhecido. Paulo expressa sua consciência e o seu coração de que seu bem maior não eram os títulos que ele tinha por ele ter sido formado na escola de Gamaliel, ou por ele ser um judeu, ou por ele ser um cidadão romano. Ele considera tudo aquilo que ele tinha de título, de expressão, de relevância, tudo aquilo que um homem pode adquirir na sua história como esterco, a fim de conhecer Jesus. E Paulo, com esse tipo de sentimento, ele começa a imprimir nessa carta um chamado à igreja de que a igreja dos Filipos, a igreja dos filipenses precisava fazer Jesus conhecido. A igreja dos filipenses precisava abrir mão de todo esse artefato cultural, de tudo aquilo que cercava eles, porque afinal de contas, essas pessoas que estavam se convertendo não eram pessoas locais, eram pessoas daquela cidade, não eram pessoas de fora, não eram pessoas de longe, eram pessoas da cidade de Filipos, que tinham todo esse contexto cultural que eu falei, chegando dentro da igreja. Todos esses costumes, todos esses orgulhos, todos esses tipos de comportamentos que precisavam ser submetidos à realidade do senhorio de Cristo. E não só submetidos ao senhorio de Cristo, mas o entendimento de que Cristo como Senhor é maior do que tudo que nós podemos ter. E essa é uma realidade para nós nessa noite. Cristo como Senhor da igreja, Imago Dei, é a maior coisa que nós podemos ter. Podemos nos tornar doutores, podemos nos tornar pastores, apóstolos, nós podemos criar mecanismos e mecanismos de relevância ou de titularidades, caminhos e carreiras para o ministério. Se nós não tivermos Cristo, nós temos um problema. E Paulo está falando sobre isso nessa carta.
E aí quando ele fala no capítulo 2, que nós lemos, se há alguma exortação, alguma consolação, alguma comunhão no Espírito, quando ele começa falando, ele está falando justamente desse sentimento. Existem coisas que nós só podemos viver. Existem sentimentos, existem emoções que só é possível ao cristão viver porque ele faz parte da família de Deus. Mas não é uma questão de possibilidade optativa, é uma realidade que inunda os nossos corações. Quando Jesus fala sobre unidade na oração sacerdotal, nós temos que entender que Jesus está orando ali em João 17, que se nós fôssemos um, e ele fala sobre unidade, o mundo veria a glória de Deus a partir dessa unidade. E Paulo começa falando nesse capítulo justamente sobre sobre ser um só pensar, um só agir, um ânimo, um só pensamento. E serviço, ou servir na igreja, requer de nós um posicionamento de unidade. O serviço como expressão de unidade pode mudar a realidade de cidades. O serviço como expressão de unidade do corpo de Cristo, a unidade expressando o serviço, ela pode tocar a sociedade e fazer a glória do Deus invisível ser contemplada por pessoas que estão em um mundo caído. Homens e mulheres podem ser tocados pelo serviço a partir de um só pensamento, de um só ânimo, de uma só coisa, de um só desejo, de uma só atitude. O serviço cristão, ele é a expressão da identidade do reino sacerdotal de Deus. Lembra que nós, há 2 semanas atrás, o Web utilizou o texto de Êxodo, capítulo 20, acho que 19, capítulo 20, que ele falou que Deus faria para si um povo de sacerdotes, um reino de sacerdotes. Ou seja, a identidade da igreja, ela é sacerdotal. O que significa? Que todos seremos pastores? Não. É que todos nós saberemos nos achegar diante de Deus e nos apresentarmos como seus sacerdotes. É que eu e você temos a obrigação, mas não no sentido de nossa imposição. Você é parte do povo. Se você é parte desse povo, a identidade desse povo é ser sacerdote. E por você sendo sacerdote, você precisa expressar essa realidade, aonde você estiver. A realidade do serviço. A realidade de que nós servimos a Deus diante dos homens e servimos aos homens diante de Deus. Esse é o lema da Imagodei. Não sei se você sabe, mas nós temos como lema é servir a Deus diante dos homens, servir aos homens diante de Deus para o louvor da sua glória. Mas antes que a gente entre nessa ideia de, poxa, o cara vai falar sobre trabalhar na igreja, ele vai pedir que eu comece a participar, sei lá, do grupo de louvor, vai me colocar num monte de escala. Amém? Eu vou te colocar na escala da mídia, eu vou te colocar na escala de fotografia, agora eu estou ferrado. Vou embora antes que acabe esse culto, antes que você faça isso, antes que você se feche. Eu quero que você entenda que o cristão, ele foi chamado para servir porque Cristo nos serviu. O cristão foi chamado para servir porque houve um serviço que foi prestado diante de Deus, para que nós pudéssemos servir a Deus. E por causa desse serviço, nós precisamos relembrar a nossa história. A nossa história é de pessoas que éramos mortos em nossos delitos e pecados. Eu e você, nós mereceríamos a maior labareda da chama do inferno. Eu e você merecíamos o maior peso de ira de Deus. Eu e você éramos dignos de sermos chamados inimigos de Deus. Mesmo que você talvez não faça nada de errado para a sociedade. Mesmo que você ajude os pobres. Mesmo que você é um cidadão correto. Você até pode ter votado um candidato B ou candidato L. Você não odeia os negros. Ou você é um cara legal. Você pode ter todo esse combo pessoal. Você e eu éramos dignos do inferno. Nós somos naturalmente problemáticos, gente. Nós somos naturalmente problemáticos não porque a gente tem um cromossomo a mais ou um cromossomo a menos, o que você pode pensar sobre isso. Nós somos problemáticos por causa do pecado.
O pecado afetou a nossa relação com Deus. O pecado, afetando a nossa relação com Deus, afetou as nossas relações uns com os outros. E por causa disso, nós precisávamos de Cristo. E Cristo fez esse serviço. Cristo nos salvou. Cristo nos inseriu na sua realidade. Cristo nos colocou na sua família. Cristo nos colocou na realidade da igreja. E Ele não viu se você tinha doutorado, Ele não viu se você tinha dinheiro, se você era dono de cafezal, se você era vendedor de seja lá o que for. Ele não viu as suas habilidades, Ele não viu as minhas qualidades. Até porque todas as nossas qualidades diante de Deus não são nada. Tudo aquilo que você pode prestar de serviço social, ou serviço, quando eu falo serviço social, no sentido de agregar à sociedade. Eu educo muito bem os meus filhos, eu pago muito bem meus impostos, eu sou um cara correto. A sua justiça não te salva. A justiça de Deus nos salvou. A justiça de Deus nos inseriu nessa realidade. Isso não quer dizer que também você não precisa fazer mais nada para continuar sendo justo, porque Ele já fez, mas quer dizer que a partir desse momento, a nossa postura não é mais baseada naquilo que nós podemos dar a Deus, mas pelo que Ele fez por nós. A salvação foi nos dada. Deus, Ele não viu o tipo de personalidade que nós carregávamos e falou, olha, talvez eu vou juntar 30 fleumáticos, 5 melancólicos, vamos ver o que vai dar, isso aqui é a igreja. Não, Deus não fez isso. Deus não viu nada, Ele viu somente o desejo de nos ter. O desejo de fazer com que a sua vontade fosse cumprida. Ele simplesmente nos quis, e Ele nos limpou, nos salvou, nos removeu da realidade do pecado e nos inseriu na família de Deus, para que nós quiséssemos Ele e nós quiséssemos uns aos outros. Então, antes de você ficar preocupado sobre estar na escala, Deus quer que você o ame. E que você o amando, você ame outros. Que fazem parte dessa família. Mas ame não no sentido de mandar uma cartinha de amor. Ame com atitude. A ideia que Paulo fala em Romanos 12, o amor de vocês não seja fingido. Um amor verdadeiro, um amor que nós não somente temos sensações, mas pratiquemos esse amor. Porque Ele fez isso por nós. O amor de Deus, Ele foi verbalizado na cruz do Calvário por nós. Ele nos salvou. Nós não éramos nada, gente. Nós precisamos sair daqui, antes de qualquer coisa, de você ser encorajado a servir na igreja, eu quero que você saia com consciência de que você e eu, nós não éramos nada. E mesmo assim, Deus nos amou. Deus nos salvou. Nós ofendíamos a Deus. Nós éramos ofensivos a Deus por causa do pecado. Mas Ele não viu isso como um obstáculo para nos salvar. Todos somos pecadores que fomos alcançados pela graça de Deus. E por causa que nós somos alcançados pela graça de Deus, nós somos pertencentes uns dos outros. E agora nós não podemos negar o serviço uns aos outros. Esses serviços eles não são um funcionamento de meras habilidades. Ou aquela ideia de, eu sou um bom fotógrafo, eu posso servir. Isso é muito bom e isso faz parte também de como servir. Mas é muito mais do que isso. É muito mais do que ter habilidade. Porque muita gente não serve na igreja porque acha que não pode fazer nada, porque não sabe fazer nada. O serviço do cristão é muito mais do que estar ligado a habilidades. Fulano canta bem, fulano prega bem, fulano sabe fazer algo bom. O serviço do cristão está ligado diretamente à obra do Espírito Santo em nós, em nos dar habilidades, dons espirituais para a edificação do corpo de Cristo. Mas note, bem estarrecido assim, edificação do corpo de Cristo. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10, diz assim: servi uns aos outros conforme o dom que cada um recebeu, como bons administradores da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale como quem comunica as palavras de Deus. Se alguém serve, sirva segundo a força que Deus concede, para que em tudo Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória
e o domínio para todos sempre. Amém. Cada cristão tem um dom que vem da parte de Deus. Alguns dons são dons de falar, alguns dons são aqueles dons que nós lemos em 1 Coríntios capítulo 12, dons de profecia, dons de falar em línguas, dons de discernimento de espírito, outros são dons de ação, dons de curar, dons de fé, dons de realizar milagres. E existem outras listas de dons que são habilidades que o Espírito Santo dá à sua igreja, até mesmo em 2 Coríntios 12 e também em Romanos capítulo 8, que falam sobre a realidade de serviço como generosidade, como hospitalidade, como você ser um bom conselheiro. Todas essas habilidades que você fala, poxa, eu não sei talvez pregar como o Web prega, mas eu sei talvez ouvir uma pessoa muito bem. São habilidades que o Espírito Santo deu à sua igreja. São capacidades que o Espírito Santo dá à sua igreja para que ela seja edificada. Cada cristão, como parte da família de Deus, tendo em si o Espírito Santo, tem algum dom. Talvez você não ore em línguas, mas Deus te deu algum dom. Talvez você não vá profetizar, mas Deus te deu algum dom. Talvez não sejam dons sobrenaturais de experiências místicas, mas o dom da hospitalidade, o dom da generosidade, o dom da administração é um dom espiritual, segundo a Bíblia. Uma capacidade do Espírito para edificar a igreja com a administração. Se nós, como servos e família de Deus, recebemos isso, nós precisamos fazer com que isso funcione. Porque Pedro está falando ali, como bons administradores, nós precisamos fazer esses dons estarem ativos no nosso meio. Nós precisamos servir uns aos outros. E é muito legal porque quando a gente fala de dons do Espírito, a primeira coisa que a gente já lembra é o dom de línguas. O batismo do Espírito Santo, dom de línguas, porque é o dom que fortalece o cristão. Obrigado. É o dom que deixa o cristão super saiyajin. Mas a realidade do serviço do cristão é muito mais do que se sentir forte e poderoso. É empoderar pessoas. É servir pessoas. É tocar em pessoas. É ouvir pessoas. É amar como o Senhor pede que nós amemos uns aos outros. Seja servindo ou seja falando, que é como Pedro coloca no texto ali de 1 Pedro 4, essa divisão de dons, e elas são conhecidas como duas divisões mais abrangentes a respeito dos dons espirituais. Tudo o que nós vamos fazer na igreja deve visar a glória de Deus. Niltinho, você tem dons e habilidades que essa igreja precisa, meu irmão. Talvez você não vai ser o mega profeta, mas eu vou precisar de dons que o Espírito te deu, meu irmão. Deus nos deu, gente. Deus nos chamou para o serviço. E o serviço é muito diferente da realidade do que nós falamos aqui de Atos 16, em que eu estou sentado tendo benefícios de ganho, benefícios de construção de nome, de impérios, em favor do trabalho de outros. O serviço do cristão consiste em nós servirmos uns aos outros integralmente, com integridade, com amor. E não porque eu sou o grande homem de Deus. Na igreja de Jesus existe espaço para um nome, o nome de Jesus. Não existe espaço para os outros nomes, porque todos os nomes se dobram diante do nome de Jesus. E porque se dobram, nós temos que ter a consciência de que se dobram porque são servos. E não senhores da igreja. Quando Paulo fala sobre isso aos filipenses, sobre unidade, ele está expressando o desejo que Deus tem de ver essa igreja dependente uns dos outros. Preste bem atenção. Deus está chamando a igreja dos filipenses e a igreja de Magodei a depender uns dos outros. Não é viver uma vida apartada da realidade. Até porque, se você tem dons espirituais e é para a edificação da igreja, você não pode expressar esses dons fora dessa realidade.
Porque esses dons fora dessa realidade não têm utilidade correta. Se você tem dom de profecia, se você tem dom de palavra de conhecimento, se você tem dom de falar, se você tem dom de pregar, se não for para a edificação da igreja, você corre o risco de ser um grande falso profeta, alguém que aproveita daquilo que Deus te deu. E Deus não nos chamou para isso. Deus não chamou a gente para ter benefícios próprios. Deus não chamou a gente para construir um nome. E é muito interessante, porque muitos de nós servimos na igreja nessa perspectiva. Preciso deixar o meu legado. Preciso fazer alguma coisa. Deus não nos chamou para fazermos história. A nossa história. Deus nos inseriu na história dele. É sobre a história de Deus, é sobre a glória de Deus, sobre a fama de Deus. E não a nossa fama. E quando nós entramos nessa perspectiva de dependermos uns dos outros, nós precisamos ter consciência, Tiago, de que eu preciso de você para ser um cristão de verdade, cara. Eu preciso de você para ser edificado. Eu preciso de você para que eu amadureça em Cristo. Eu preciso de vocês, irmãos, para que nós sejamos unidos, servindo uns aos outros, encorajados a viver o chamado que Cristo nos deu. E quando nós entramos nesse entendimento de serviço, de servir o próximo, quem serve precisa entender que servir o próximo não diz respeito nem do próximo e nem dele mesmo que está servindo. Quando nós servimos, nós não estamos agindo com misericórdia com o irmão somente. E isso nos faz bem. Nós estamos fazendo o bem. Aquele discurso, é melhor você fazer o bem. É imperativo para nós cristãos fazermos o que nós devemos fazer, porque isso glorifica a Deus. Não diz respeito, nossa, estou ajudando o irmão. Diz respeito a um mandamento, porque nós fazemos parte da família de Deus. Agora, a nossa vocação é servir uns aos outros. E isso também expressa o caráter de Deus, que nos ama. E o serviço uns aos outros, o servir uns aos outros, expressa a glória de Deus. Expressa a glória de Deus, e quando falo de expressar a glória de Deus, faz com que nós que estamos servindo sejamos aperfeiçoados, porque nós estamos servindo. Faz com que o irmão que está sendo servido seja aperfeiçoado e seja abençoado, porque ele está sendo edificado. E esses dois irmãos veem a glória de Deus nisso. E a glória de Deus é perceptível nisso. E as pessoas que não fazem parte dessa família veem a glória de Deus, porque pessoas estão trabalhando para edificar umas às outras. Pessoas estão trabalhando umas para as outras, sem benefício próprio. Sem intenção de construir alguma coisa. Sem aquela ambição secundária. A única ambição do cristão no seu serviço é a glória de Deus. E o que é o serviço cristão na perspectiva correta? Porque assim, como eu falei, muitos de nós já servimos na igreja por muito tempo. Muitos de nós estamos numa estação de descanso. E eu respeito todas essas pessoas que estão nessa estação. É até mesmo uma forma de você fazer uma manutenção do seu coração, de checar as motivações de por que você servia e não estava correto, ou por que você serviu dessa maneira e como você pode permanecer servindo com excelência. Mas dentro do nosso mundo, existe uma ideia de meritocracia, existe um ativismo e uma sede que nós podemos chamar de teologia do chamado. E nós precisamos deixar o nosso legado, a nossa marca, nós precisamos fazer alguma coisa que impacte a sociedade, nós precisamos fazer alguma coisa que nos dê aquela sensação de nós somos pessoas de Deus. O serviço do cristão não foi feito para isso. Nós não fomos chamados para ser uma voz e não um eco. A voz que deve ser ouvida por toda a terra é a voz de Deus, e não a voz dos homens. Nós não fomos chamados para sermos grandes nomes. Mas muito desses sentimentos, muitas dessas ambições, elas fazem com que nós venhamos servir na igreja. Venhamos até fazer as coisas corretas. Venhamos fazer
eventos, nós venhamos fazer ministério, nós venhamos fazer igreja a partir desse lugar. Só que a maior motivação do coração do serviço cristão é fazer Jesus conhecido. Paulo, quando ele fala isso, quando ele está falando sobre a perspectiva de servir uns aos outros e olhar na perspectiva de que cada um entenda que o seu irmão é superior a você, ele está encorajando a igreja a manifestar a graça que ela foi encontrada a partir do lugar da unidade e de comunhão. Porque vocês têm um modo de pensar único, porque vocês têm um modo de falar único, o mesmo sentimento. Vocês expressam comunhão e vocês servem uns aos outros não por ambições erradas. E esse lugar de comunhão ou esse lugar de unidade se chama também congregação. Igreja. Os salvos do Senhor. A graça de Deus ela não é manifestada a qualquer um. A graça de Deus ela é dada somente a quem Ele quis dar. E nós sabemos disso. Nós só podemos desfrutar da graça de Deus porque Ele foi gracioso para conosco. Mas nem todo mundo vai ter acesso a essa graça. Logo também o serviço do cristão, o serviço que Deus quer que nós venhamos servir, não é para todas as pessoas. Então entenda que servir a igreja, servir ao Senhor a partir do lugar de igreja, muitas das vezes vai ser servir pessoas específicas. Fazer coisas específicas por longos anos. Talvez o nosso chamado como igreja seja nós sermos uma congregação na cidade de Varginha somente. E nós não vamos ter grandes impactos sociais, econômicos, morais, que muitos ministérios vão ter ou têm. Mas o mais importante é que nós sejamos fiéis ao chamado de servir. Esse chamado que o Senhor está falando para Filipos. Manifeste o serviço de vocês sendo uma igreja que ama uns aos outros. E aí quando a gente fala sobre serviço, especificamente o serviço cristão, seja a ideia de você encorajar o irmão, seja a ideia de você orar por alguma pessoa, Paulo, em Gálatas 6:10, vai falar que você tem que fazer tudo isso, mas principalmente aos domésticos da fé. Ou seja, o serviço que nós todos queremos e devemos desenvolver pelo poder do Espírito só vai ter fluidez e vai ter efetividade se nós estivermos investindo esse serviço na casa de Deus, na família de Deus. Só que então, como que a gente explica grande comissão e essas coisas todas? Eu não estou querendo anular qualquer tipo de frente de trabalho com pessoas que não são cristãos. Mas eu quero enfatizar que, como igreja, nós precisamos primeiro servir uns aos outros. Porque servir uns aos outros expressa a glória de Deus. É como se é um chamativo, é como se fosse um sinalizador. Existe um reino invisível no meio dessas pessoas, que faz com que elas vivam não para elas mesmas, mas uns para os outros. E isso toca pessoas. E quando a gente fala do serviço cristão, a gente precisa também entender o que não é o serviço cristão. O serviço cristão, ele não pode e ele não é movido por uma compaixão leviana. No sentido de que eu vi uma situação, fiquei mal, fiquei deprimido, preciso me mover, e aí eu vou lá e compro, 50 cestas básicas, e aí eu fiz o serviço cristão, sem ao menos comunicar a graça de Deus. Serviço cristão não é movido por compaixão leviana, mas ele é movido pela paixão ativa uns pelos outros. Outra coisa que o serviço cristão não é, e nem deve ser confundido, é com assistencialismo. Ou qualquer outra ideia funcional de divisão de bens materiais aleatoriamente. Sabe aquela ideia daqueles cristãos que falam assim, na igreja de Atos, eles pegavam seus bens e eles repartiam uns com os outros. Isso é a ideia do comunismo, isso é a ideia de não sei o quê. A igreja de Atos, eles não visavam dinheiro e tudo mais. Isso acontecia porque eles viam uns nos outros a necessidade de servir.
e não um falso assistencialismo que muitas das vezes opera no nosso coração para nós maquiarmos, na verdade, uma avareza dentro do nosso coração. Muitas das vezes a gente usa desses álibis. A igreja primitiva, ela não tinha bens, ela não tinha prédio, era nas casas, simplesmente porque nós estamos numa zona de conforto de que nós não queremos servir uns aos outros com os nossos bens. Aí, o serviço cristão, ele não pode ser confundido com o assistencialismo. Ele é uma expressão de querer atender a família na fé e partilhar da graça do que recebemos de Deus para com quem diz ser parte dessa família. E de ser parte de mim mesmo. Logo, a ideia de a gente ajudar uns aos outros não pode ser movida por aquele sentimento, vou fazer o bem. É imperativo que nós não tenhamos pessoas passando necessidades na nossa comunidade. Não porque isso faz bem para o ser humano, mas porque nós somos família. E porque nós somos família, nós não podemos deixar que o nosso irmão passe fome. É imperativo no nosso meio que nós tenhamos uma cultura de generosidade e honra, não porque isso faz bem para nós. Não porque isso diminui a quantidade de imposto de renda que você vai pagar. Diz respeito a uma conduta em que nós amamos tanto uns aos outros que o que eu tenho não é mais meu, é nosso. O que eu faço não é mais para mim, é para todo mundo. Uma outra coisa que a gente tem que entender é que o serviço cristão não é uma ação de ativismo ou movimento ou sobrecarga de atividades que visam o nome ou o benefício de alguém ou alguma instituição. Nós, como igreja, estamos comprometidos a não fazer isso nesse lugar. Nós não queremos que pessoas trabalhem para a igreja sem ter o entendimento que elas trabalham para Deus. E que Deus é o único digno de louvor, não a instituição ou o nome de alguém aqui. Quantos de nós já servimos na igreja e depois de muito tempo a gente se sentiu usado aqui? Levanta a mão, pode ser sincero. Me usaram na igreja. Quantos aqui se sentiram talvez iludidos? Depois de tanto tempo que serviu, você fala, servi pra caramba na igreja e olha o final que deu. Olha o que deu tanto serviço. Tudo isso revela que no nosso coração existiam motivações erradas. E nós caímos em um ciclo de mágoas, de desgastes emocionais, físicos e financeiros e tudo que você pode colocar de desgaste. E até mesmo a ausência de esperança na própria igreja. Quantos de nós saímos de igrejas machucados depois de tanto ter servido e você olhar e falar assim, eu não quero mais esse negócio de igreja. Eu sou um desses. Eu lembro que quando o Hebe me chamou há uns anos atrás para a gente conversar, para vir para cá, eu estava muito angustiado no meu coração. E uma das coisas que eu falei para ela, eu falei, cara, eu não vou vir para cá, porque senão você pode ser igual ao meu último cara. O cara que fez comigo. E sabe qual que é a realidade? É que muitas das vezes o problema não está em instituição o que a gente fez ou deixou de fazer. O nosso coração é minado por sentimentos como esses, irmãos. Um ativismo, eu preciso deixar o meu nome, eu preciso deixar a minha marca, eu preciso fazer algo para me sentir bem. Essa semana eu estava assistindo com o Benjamin o filme do Vingadores, o último, a guerra do Thor, do Thanos. E eu estava assistindo e eu achei interessante que, na história, o Thor fala, não, eu preciso ser o cara que estrala a luva lá, porque eu preciso fazer algo digno. Quantos de nós na igreja estamos servindo para esse sentimento ser suprido em nós? Estou fazendo algo digno. Isso é uma motivação errada. E é como eu falei, às vezes nós estamos fazendo igreja com essas motivações. Nós estamos participando da igreja com essas motivações. Mas Deus não nos chamou para servir para isso. Deus não nos chamou para isso. O serviço cristão, ele visa Jesus. O foco do serviço do cristão é Jesus. A honra e a alegria de quem serve não está em si mesmo.
A honra e a alegria de quem está servindo na casa de Deus está em Jesus. Não é sobre homens, não é sobre satisfação pessoal. E nem isso pode ser usado como maneira de agrupar pessoas para si. Porque muitas das vezes a gente se enfia numas de querer fazer alguma coisa para suprir toda essa carência emocional que a gente tem. Eu vou fazer algo na igreja porque é algo que me torna relevante. A única relevância que deve existir no nosso meio é a pessoa de Jesus. Tudo deve ser feito para a glória de Cristo, a edificação dos irmãos e a unidade do corpo. O serviço cristão não tem foco na pessoa que está servindo. O serviço do cristão tem foco na pessoa de Cristo. Porque Ele nos ensina a servir de verdade. Ele é o servo, sofredor. Ele que nos ensina o que é serviço de verdade. Mas o versículo 3 de Filipenses, capítulo 2, vai falar de duas coisas que são inimigos desse serviço cristão. Paulo, no versículo 3, vai falar: não façais nada por rivalidade e nem por orgulho. A divisão, ou a rivalidade, ou o partidarismo que Paulo cita, juntamente com o orgulho, são portas para inveja, discórdia, fofoca e todo tipo de comportamento maligno que corrói a igreja de Cristo. Tiago, capítulo 3, versículo 13, diz assim: Quem entre vós é sábio e tem conhecimento? Mostre suas obras pelo seu bom procedimento em humildade de sabedoria. Mas vós não vos orgulheis, nem mintais contra a verdade, se tendes inveja amarga e sentimento ambicioso no coração. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento ambicioso, aí há confusão em todo tipo de práticas nocivas. As pessoas que Tiago está citando aqui, Paulo fala sobre esse comportamento, são pessoas que são vestidas de uma piedade e um zelo superficial. Estão tentando disfarçar a sua inveja e os seus sentimentos ambiciosos com uma falsa piedade. Aquele sentimento, nós estamos fazendo para ter uma igreja pura, uma igreja santa, aquele discurso belo que muitos de nós já ouvimos. São todas pessoas que estão com um sentimento de ambições, inveja e todo tipo de podridão dentro da igreja. Esses são pessoas que são fundadoras de divisão e não da unidade na igreja. São pessoas que estão visando o bem comum, não o bem comum, mas o bem próprio no serviço do cristão. Eles fingem lutar pela glória de Deus. Eles fingem lutar por tudo que é belo na teoria, mas são pessoas nocivas para o corpo de Cristo. Eles estão procurando satisfação pessoal. Eles produzem confusão na igreja. Eles produzem divisão e todo tipo de imundície na igreja. Tiago vai dizer que quem é movido por tais interesses, ou seja, ambição, divisão, inveja e orgulho, quem são movidos por esses interesses, eles são influenciados por demônios. E nós, como cristãos autênticos, precisamos de sabedoria para lidar com esses queridos. Porque a sabedoria de Deus, ele é o antídoto contra essa falsa piedade que muitas das vezes nós vemos na igreja. Essa sabedoria, ela é expressa no compromisso que nós temos com Cristo, de Ele ser exaltado a partir dos outros e de nós mesmos servindo uns aos outros mutuamente. Aquela ideia que nós vemos de pessoas que estão sendo os vigilantes do peso do corpo de Cristo. A ideia de você ser o fiscal do pecado do irmão, mas não agrega santidade na vida do irmão. Aquele cara que questiona todas as coisas, as condutas das pessoas. Se o irmão gastou com dinheiro A, ou dinheiro com coisa A ou coisa B, mas não está ali disposto a abençoar o irmão no sentido de
você precisa de responsabilidade com finanças. É aquele irmão que é movido por inveja, ciúmes. E quando eu falo de ciúmes, não somente aquela ideia de, estou preocupado com fulano de tal, porque ele é assim, eu não. Estou falando no sentido de que essas pessoas estão fazendo um certo tipo de grupo para si mesmo. E, gente, se está na Bíblia é porque isso tem na nossa realidade como igreja. Pessoas que constantemente vão lutar contra esse tipo de influência, esse tipo de pecado. E nós, como igreja, precisamos agir com sabedoria, agir com misericórdia, agir com pontualidade para que isso não seja criado no nosso meio. Porque isso são como ervas daninhas que abafam o perfume de Cristo. Deus nos chamou não para nós competirmos uns com os outros. Deus nos chamou para nós servirmos uns aos outros. Deus nos chamou não para nós termos ambições egoístas. Aquela ideia, caramba, agora que a gente tem 50 membros, agora a gente é uma igreja desse jeito. Se isso move o nosso coração, nós estamos no lugar errado. Nós estamos vivendo a igreja de maneira errada. Se você e eu temos algum tipo de ambição, eu preciso ser amigo de fulano que é da minha igreja, porque ele tem contato com ciclano que é dono do shopping de Varginha. Nós estamos nos relacionando da maneira errada. Se nós temos esse tipo de ambição, isso é nocivo. E Tiago vai dizer que é por causa disso que coisas piores acontecem na igreja. E de quem é a responsabilidade de lidar com isso? De nós mesmos. Nós precisamos fazer luta contra a rivalidade dentro da nossa igreja. Contra a ideia do partidarismo da nossa igreja. Sabe, a nossa igreja é formada por todo tipo de povo, língua e nação. Nós não vamos segregar pessoas aqui por tipos de pecados, ou tipos de condutas, ou tipos de estilos. Porque a diversidade do corpo de Cristo expressa a natureza do próprio Deus. Nós não vamos ser aqueles que vamos ser a igreja dos maranateiros. Embora os maranateiros sejam bem-vindos em nosso meio. Nós queremos que os irmãos do Reteté encontrem espaço no nosso meio. Nós queremos que os presbiterianos, aqueles que são mais acuados, encontrem espaço no nosso meio. Nós queremos que os irmãos mais velhos, as crianças, encontrem espaço no nosso meio. E todos sirvam uns aos outros por causa do amor de Cristo. E não porque, se eu me relacionar com fulano, eu tenho um certo contato que eu posso ter uma ponte para o meu ministério e eu ganhei evidência. Nós não queremos isso. Isso é um inimigo do serviço de Cristo dentro da igreja. Nós precisamos ter a ótica correta, que Paulo vai dizer, que nós temos que fazer tudo com humildade e considerar os outros superiores a nós mesmos. E servir para o cristão, é a posição mais elevada que ele pode ter. Porque Cristo, ele foi servo. E se nós nos tornarmos servos, nós seremos semelhantes ao nosso Senhor. Paulo, quando ele fala sobre isso no versículo 4 até o 11, Paulo está instruindo a igreja a não invejar, mas a servir sem ambição de ser servido. O que isso quer dizer? A igreja de Cristo, o serviço do cristão na igreja de Cristo não deve ser aquela ideia de uma mão lava a outra. É uma mão lava e ponto. Se você for lavado, é graça de Deus sobre você. Se você acha que você veio para cá para ter benefícios, nós não somos um clube de benefícios. O benefício que poderíamos receber nem é dado por nós da liderança, é por Cristo que é sermos salvos. Vocês estão aí? Para considerar o outro superior, nós precisamos nos livrar da demagogia. Nós precisamos nos livrar dos falsos tipos de relacionamentos que a gente vive. Nessa ótica mundana de que antes da gente ver quem a pessoa é, nós vemos o que ela é, o que ela tem. Dentro do corpo de Cristo, nós nos relacionamos porque Cristo fez dessa pessoa o meu irmão, a minha irmã. Isso já é suficiente para eu dar tudo que tenho para essa pessoa.
Isso precisa ser suficiente para nós moldarmos a forma como a gente se relaciona. Nós precisamos nos vestir de humildade e reconhecer em quem é servido uma posição elevada, onde nós vemos os pontos fortes dessa pessoa. Sabe, eu quero te encorajar de verdade a sair daqui com um coração que ama servir. Eu quero que você saia daqui nessa noite entendendo que servir não é ato somente de misericórdia aos irmãos necessitados. Nós servimos a Deus e servimos as pessoas porque Deus mora nelas. Olhar para uma pessoa que precisa ser servida, nós não precisamos ter um checklist. Essa pessoa, ela trabalha, essa pessoa, ela tem que casa, ela mora em que bairro, ela tem que carro, ela tem o quê? O que ela pode me oferecer? Por que ela precisa ser servida? Dentro da nossa comunidade, nós precisamos construir um ambiente em que nós somos vulneráveis e ao mesmo tempo seguros de sermos parte dessa comunidade. Porque nesse lugar nós encontramos consolo para os nossos corações, mas nós encontramos encorajamento e exortação à santidade. E isso não é em troca de quê? Nós somos família de Deus. Nós precisamos olhar para a pessoa que nós estamos servindo e procurar os pontos mais fortes que essa pessoa tem. Nós precisamos encontrar virtudes, porque nós estamos servindo essa pessoa porque ela merece ser servida. E serviço é uma atitude de nós honrarmos essa pessoa. Não é por necessidade. Sabe, a Mari leu um texto agora sobre honra com ofertas, Provérbios. E muitas das vezes, nós entramos na ideia do serviço e da contribuição na igreja, porque existe um apelo de, olha, nós precisamos pagar as nossas contas, nós precisamos ajudar um irmão, e aí nós nos movimentamos. Isso é muito bom, mas mais do que isso, é um privilégio nós fazermos parte da família de Deus. E porque é um privilégio, nós honramos esse privilégio. Não é uma necessidade que deve mover os nossos corações para servir. Não é um apelo emocional. Nós servimos porque faz parte do chamado do cristão ser como Jesus é. E Jesus é servo. É por isso que Paulo vai falar em Romanos capítulo 12, versículo 10. Amem-se com amor fraternal e tenham prazer em honrar uns aos outros. Foi esse o sentimento que estava no coração de Paulo quando ele escreve Filipenses 2. Foi esse sentimento que ele destaca que existia em Cristo. Jesus, sendo verdadeiramente Deus, ele deixou a sua glória, a glória de ser igual a Deus, para servi-lo. Ele se dispôs a isso para que Deus fosse exaltado e cumprindo assim o plano eterno de Deus. Paulo está falando, se vocês têm alguma coisa, se vocês têm algum sentimento, se vocês têm alguma ação, têm o mesmo modo de pensar, têm o mesmo modo de agir, o mesmo amor, o mesmo ânimo, e tem também o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Ele sendo Deus, ele sendo quem ele era, ele não achou que deveria se apegar à sua glória. Mas ele se tornou servo. Esse mesmo sentimento precisa estar nos nossos corações, nos movendo no serviço. Porque é esse sentimento que vai fazer com que nós comecemos a honrar uns aos outros. Sabe, não espere alguém virar alguma coisa para você começar a respeitar essa pessoa na igreja. Não espere as crianças do Kids crescerem e se tornarem homens de Deus para reconhecer neles o Espírito Santo. Não espere alguém se tornar alguma coisa no nosso meio. Já comecemos agora a tratar uns aos outros com esse sentimento de que ele é meu irmão em Cristo, eu preciso honrá-lo. Muitos de nós temos essa dificuldade de lidar com as relações diversas na igreja. Mas a partir do momento que nós temos esse entendimento de que Cristo em nós, Cristo mora na igreja, nós precisamos honrar uns aos outros.
tenhamos prazer em honrar uns aos outros. Tenhamos prazer em servir uns aos outros. O serviço cristão, além de mexer com toda a realidade da igreja, de fazer com que nós venhamos nos mover, a ajudar aquele que precisa, a dar presente àquele que precisa ser presenteado, a orar por alguém, a fazer qualquer coisa que nós fazemos como igreja, ele também vai começar a mexer na nossa vida ordinária. Ele vai começar a fazer com que o nosso comportamento como servos de Deus afete a forma como nós encaramos a nossa vida ordinária. Sabe, muitos de nós temos dificuldades grandíssimas no nosso trabalho secular, vamos dizer assim. Mas muito disso é influenciado pelo falso entendimento do serviço que nós fomos chamados a servir. Porque nós achamos que nós somos servos de Deus na igreja e esquecemos que nós somos servos de Deus no trabalho. De que porque nós estamos lá, nós podemos glorificar a Deus com o que nós fazemos lá. E esse serviço, ele molda o nosso coração a lidar com as relações que nós temos, seja com um patrão difícil, seja com um serviço difícil que você faz. Porque realmente tem coisas que são desafiadoras para nós na nossa vida ordinária. A sermos pais e mães excelentes. A sermos bons esposos, boas esposas. Tudo isso visa um fim, a glória de Deus. Conta-se que em Genebra, quando houve-se o ápice da reforma protestante por João Calvino, os cristãos, eles tinham um trabalho tão excelente, que isso era visível na rotina de qualquer um que comprasse de um cristão ou comprasse de um não cristão. Um exemplo era aquele homem que era marceneiro. O marceneiro cristão que vendia a sua cadeira para alguém que não era cristão era perceptível, porque ele fazia o seu trabalho com tanta excelência que o fundo da cadeira, que era o lugar menos visível, ele colocava madeira boa. Já o não cristão colocava o material menos legal ou o pior material debaixo desse tampo, porque era o lugar que os homens não viam. O cristão, ele tinha a consciência de que Deus vê até onde os homens não veem. E é isso que precisa perseguir os nossos corações. É isso que precisa entusiasmar os nossos corações em servir as pessoas. Fazer todas as coisas sem murmurar, é isso que Paulo fala no versículo 14. Fazer todas as coisas sem queixas ou discórdias. Começando pela igreja e partindo para camadas externas da nossa vida, as pessoas precisam provar do nosso serviço como cristãos. Seja com um sorriso cordial, seja com a excelência de entregar um bom trabalho. E isso tudo não visando o nome de alguém, o nome da nossa carreira, o nome de Deus. Deus quer que nós sejamos bons profissionais aonde nós estamos, não porque nós temos boas habilidades, mas porque a glória de Deus é vista nesse bom trabalho. Deus quer que nós venhamos fazer isso ao ponto de que tudo que nós fizermos testemunhe que o mundo caído, ele é caído e que nós não somos regidos por essa realidade. Nós somos obedientes, pessoas que foram transladadas do império das trevas para a maravilhosa luz de Deus. E porque nós fomos feitos criaturas de Deus, filhos de Deus, nós fazemos tudo o que nós fazemos com excelência. Ser filho de Deus é um privilégio, porque nós somos resgatados dessa realidade. Nós somos resgatados de um mundo degenerado, gente, em que o ser humano é só mais um número, em que pessoas são descartáveis. Nós somos tirados dessa realidade. Logo, é nossa responsabilidade não tratarmos as pessoas como mais um número ou como um descarte. Isso tanto dentro da igreja como fora da igreja. Logo, nós não podemos mais ver as pessoas com a mesma ótica que qualquer outra pessoa nesse mundo vê. Porque o que molda os nossos olhos é a luz de Cristo, os olhos de Cristo sobre a sua igreja. Quando nós falamos sobre ser filhos de Deus e termos essa responsabilidade como filhos de Deus, isso nos chama a viver a uma vida de pertencentes a Deus e como parte da sua família. O Augusto Nicodemos tem uma frase que diz assim: o maior problema hoje é que nós temos ateus cristãos que acham que podem viver sem Deus.
ou vivem a sua vida independente da realidade e das opiniões de Deus. E eles acham que isso só é importante no culto de domingo. Nós não somos as pessoas que vão dar prioridade para Deus no momento do culto. Nós não queremos construir uma igreja em que pessoas são cristãs, cordiais, amorosas aqui, mas descendo daquela escada não servem mais para nada, a não ser um peso de carne nesse mundo. Nós queremos que pessoas amem a Deus ao ponto de que servir a Deus expresse o caráter de Deus diante das pessoas. E isso diz respeito à nossa responsabilidade, à nossa vocação, a corresponder ao chamado de Deus de sermos servos uns dos outros. E aí talvez você está nessa noite aqui, nessa zona de conforto e falando, cara, o que esse cara falou, o que muda na minha realidade? Ou você talvez veio para cá e fala, não, esse negócio de servir para mim nesse momento não é o melhor. O que está em jogo quando nós não servimos? O que está em jogo quando nós não nos dispusemos a servir uns aos outros? A unidade, a comunhão e o testemunho de Jesus. Se nós, como cristãos, estamos sendo cristãos não praticantes, cristãos domingueiros, cristãos que não vivem a realidade de igreja, não se envolvem com a realidade da igreja, nós temos um problema. Nós não estamos servindo para nada. Deus está chamando a nossa igreja a tomar uma postura de serviço nessa noite. A termos comprometimento de servir uns aos outros. E eu queria deixar alguns passos práticos para nós nessa noite. Primeira coisa que talvez você pode fazer para sair da zona de conforto, ou entender que o seu chamado foi servir, ou começar a servir nessa noite, é observar as pessoas da sua igreja. Observe a igreja que você está inserido. E comece a ter uma visão menos altiva a seu respeito, de que você é muita areia para o caminhão da igreja, de que você é demais para você servir dentro dessa igreja. Comece a procurar virtudes que você pode aprender com quem o Senhor te colocou para caminhar. Comece a procurar pessoas aqui na Imagodei. Não precisa ser só eu ou o Web. Existem cristãos de verdade, cristãos sérios nessa comunidade, que estão aqui para edificar você. Comece a observar pessoas, conduta de pessoas. A forma como lida com os filhos, a forma como lida com a esposa, a forma como, seja lá, aquilo que você precisa ser edificado. E grude nessas pessoas. Considere servir essa pessoa. Considere honrar essa pessoa para que você, de alguma forma, edifique ela e seja edificado por ela. Considere essa pessoa superior a você. O segundo ponto é sirva a comunidade local. Não somente nas habilidades que são pertinentes à evidência ministerial, ou seja, sabe, você talvez pode ter o sonho de ser pastor, e eu quero dizer para você, nós queremos que você seja um pastor nessa comunidade. Eu quero trabalhar para que pastores sejam pastores nessa comunidade, homens se tornem pastores nessa comunidade. Pessoas floresçam no seu ministério. Mas procure saber, com o líder do voluntariado, o Igor, se tem alguma coisa para fazer. Por exemplo, semana passada nós precisávamos lavar os panos de chão que limpam a igreja. Nós não temos máquina de lavar na igreja. Está aí uma boa coisa para você servir. Ah, mas isso... Tenho certeza de que isso trata os nossos corações. Procure alguma coisa para fazer. Às vezes tem algum cabo, alguma coisa. Procure. Semanalmente ali no Kids, as irmãs que cuidam do Kids fazem lanchinho para as crianças. E eu quero agradecer a Deus pela vida das irmãs do Kids que cuidam disso. Porque, de verdade, a gente tem tanta coisa na cabeça que às vezes esquece do lanchinho das crianças. Mas eu sei que pode ser que tenha pessoas aqui que podem auxiliar elas nesse serviço também. A cuidar das crianças. Sirva a igreja local em que você está inserido. Sirva ouvindo pessoas.
Tire um tempo para você ter um tempo de café com alguém essa semana. Sirva talvez abençoando, ofertando em pessoas com generosidade, com finanças, com tempo. Sirva. Sirva a sua igreja local. Nós ouvimos uma frase no Rio de Janeiro e eu quero replicar ela aqui. Quem não serve dá trabalho. Nós precisamos servir uns aos outros. Nem todos vão estar em evidência. Esse som hoje tá bom? O som aqui, o som da igreja tá bom, gente? Hoje, nós temos um técnico oficial, presidente do som, nosso pastor Web. Nós precisamos de mais pessoas servindo no som. Nós queremos que pessoas aprendam a servir dentro da igreja. Sirva a igreja local, se envolva na igreja local. Seja para aguar a planta, seja para limpar vidro, seja para abraçar pessoas. Se você for o irmão que vai abraçar pessoas, sirva a igreja local. Um outro ponto é honre os irmãos. E como que nós fazemos honrando os irmãos? É falando palavras bonitas no aniversário? Também. Mas cuide para não falar, agir contra alguém que o Senhor te adicionou como família na fé. Expresse as virtudes uns dos outros, tanto dentro da igreja como com os de fora. Nós não podemos ser pessoas que estão caindo em pecado de maledicência. Nós não podemos permitir no nosso meio que nós tenhamos risadinhas, conversinhas que não honram uns aos outros. Nós precisamos honrar uns aos outros. E falando sobre honra, um ponto muito importante, mas não esquecido, honre os pastores da comunidade local. Por quê? Porque isso vai dar ponto para você? Não, porque é bíblico. É mandamento e é expressão de serviço da igreja cuidar dos pastores da igreja local. É parte do serviço do cristão cuidar da família de pastores da igreja. Seja mantendo essa família financeiramente, mantendo espiritualmente. Ore por nós, gente. Nós precisamos de oração. Por muito tempo no Brasil, essa ideia de cultura de honra foi deturpada em favor de benefício próprio. Mas a honra aos pastores é bíblica. Mesmo que as pessoas façam errada, nós precisamos servir dessa forma. Nós precisamos cuidar daqueles que o Senhor colocou para cuidar de nós. E uma última coisa, se você está naquele estado de repouso, de descanso, de morbidez, se você veio para Imagodei porque você fala aqui eu encontrei o meu lugar que não vão me ver e eu não preciso servir, chegou a hora de você servir. Não por necessidade, não por imposição da nossa liderança, não porque se você não servir você vai ser amaldiçoado. Deus, Ele é aquele que sustenta a igreja. Ano passado a gente teve um surto de Covid coletivo. Eu nunca falei isso para o Web, nunca falei isso para ninguém. E eu fiquei muito mal porque eu não peguei Covid, os meninos já estavam melhores, eu queria vir para a igreja e falou, cara, não venha para a igreja. Não venha para a igreja. Eu falei, cara, mas tem coisa para fazer, eu tenho que fazer louvor, não sei o quê. E cara, a igreja começou, não foi por você. A igreja vai continuar sendo igreja. E ok com isso. E aquilo foi como um peso no meu coração. Porque muitas das vezes a gente acha que o serviço na igreja diz respeito de nós mesmos. E não diz sobre nós. Diz respeito de Jesus. E esse mesmo Jesus que recebe esse serviço também mantém a igreja. Então se você talvez está nessa estação de não quero servir, nós não vamos impor serviço sobre você, mas entenda que você foi chamado para servir a igreja local. Nós somos chamados a servir uns aos outros. Nós terminamos essa noite apelando para você começar a tomar posturas intensivas a respeito do que é ser igreja. De como ser uma pessoa que está vivendo aquilo que foi ouvido nesses últimos domingos. Não só é somente aquele cara que ouve e vai para sua casa e fala, nossa, que palavra pesada, que palavra difícil. Mas ser praticante daquilo que Deus está nos chamando. E talvez isso não é uma coisa que a gente vai ver logo no primeiro mês.
E talvez você também não vai conseguir viver plenamente tudo que você ouviu nesse último mês, com integralidade a partir de amanhã como igreja. Mas Deus está chamando a gente para aquela ideia de ou vai ou racha. E se vai sem olhar para trás. Vai olhando para Cristo, porque Ele é o foco do nosso serviço. Ele é o alvo do nosso serviço. É para Ele que tudo se move, é para Ele que nós existimos. É para Ele que nós fazemos igreja. Não é sobre nós. Não é sobre você se sentir bem. É sobre Cristo ser glorificado em Varginha. É sobre Jesus ser exaltado em Varginha. É sobre a dignidade de Deus e não a dignidade dos homens. Eu queria convidar você a ficar de pé nesse momento. Feche seus olhos. Se nessa noite você entrou aqui com seu coração machucado em relação a como você serviu a igreja de Jesus nos últimos anos, nas últimas temporadas, se você vê em seu coração motivações erradas a respeito de como você serviu, ou da forma que usaram você para servir, Deus está aqui para restaurar o seu coração nessa noite. Eu oro para que o Senhor toque o seu coração nessa noite e cure feridas do seu coração. Mas eu quero dizer para você também que, além do seu coração ferido ser curado por Deus, Deus vai usar pessoas dentro desse lugar para que o seu coração seja curado e edificado. E te habilite para uma nova estação de serviço em Deus. Talvez você se encontre com seu coração fechado para servir a igreja. Deus te chama nessa noite a ser um serviçal do Senhor. Um sacerdote, aquele que presta culto diante de Deus e diante dos homens. Serve aos homens diante de Deus. Que o Senhor venha com seu bálsamo, que o Senhor venha com sua cura sobre você. Se você é essa pessoa nessa noite, eu quero que você levante sua mão. Se seu coração em algum momento foi ferido pela igreja, por pessoas da igreja. Se você sente que o seu coração hoje ele é um coração dúbio em relação a servir dentro da igreja, levante suas mãos. Se você está com uma pessoa do seu lado com a mão levantada, vá até essa pessoa agora. E ore por ela. Se nós estamos aqui para servir uns aos outros, para edificar uns aos outros, deixe o Espírito Santo te usar nessa noite para que haja cura em nosso meio. Haja encorajamento, haja renovo em nosso meio nessa noite. Se você talvez nessa noite entende que você tem motivações erradas no seu serviço dentro da comunidade local, peça perdão ao Senhor. Peça perdão ao Senhor, porque a obra não é nossa. A obra é de Deus. O trabalhar é do Deus vivo. A casa é de Deus. A congregação é de Deus. Peça perdão e peça um coração em que você olhe para pessoas e você entende que você precisa honrar pessoas. Não pela história, não pelo cargo, mas porque Deus mora no meio da igreja. Deus, nessa noite nós pedimos, fere o nosso coração com amor e zelo pela sua casa, mas um amor e um zelo verdadeiro, Senhor. Remove do nosso meio, o Espírito, toda impureza, toda ambição errada.
Nós te pedimos um coração de servo, o coração do nosso Senhor que serviu ao Senhor, o coração de Jesus para servir uns aos outros. Nos dá esse coração nessa noite, Deus. Nos dá essa motivação, Senhor. Nos dá olhos corretos para julgarmos corretamente, Senhor. Que o alvo do nosso coração, o alvo de servir, seja a sua glória, Senhor. O alvo de servir a igreja local, seja o seu nome famoso. Seja o Senhor sendo exaltado nessa cidade, o Senhor sendo glorificado em nosso meio. Aumenta a consciência e percepção de Deus em nós, Senhor. Aumenta, Senhor, nosso sentimento de pertencimento ao Senhor. E muda os nossos corações. Muda os nossos corações nessa noite, Deus. Seu Espírito enche o nosso coração de amor pela sua casa, Senhor. Amor uns pelos outros. Faça com que nós amemos uns aos outros com verdade, Senhor. Que nós tenhamos prazer em honrar e servir uns aos outros. Sem benefício em troca, Senhor. Mas vivendo para o louvor da sua glória. Vivendo para que o seu nome seja glorificado. Que pessoas nessa noite venham frutificar de maneira diferente em seus ministérios. Venha um novo soprar do seu Espírito sobre os nossos corações, para que nós venhamos amar como o Senhor ama, servir como o Senhor serviu, que nós sejamos aqueles que estão com a bacia e a toalha nas mãos, Senhor. Que nós sejamos uns dos outros, Senhor. Nos ajuda nessa noite, Deus. Nos ajuda nessa noite, Senhor. Tenha misericórdia dos nossos corações. Muda os nossos corações. Que nós venhamos viver para a sua glória, em nome de Jesus.